Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nessa manhã chuvosa, mais agradável de Gramado. Quero agradecer o convite da BMS, professor Janguier, pela oportunidade de estar aqui, pela realização deste evento, pela programação do evento. Agradecer ao professor Hermes, que me deu a oportunidade de coordenar esta mesa, e dar as boas-vindas ao professor Rubens, à professora Patrícia e à professora Yara, né, e pela gentileza de participarem desse debate. Tenho certeza que teremos uma boa reflexão sobre formação acadêmica nessa perspectiva aí do século XXI, daquilo que está por vir. Antes de passar a palavra aos nossos apresentadores e depois à nossa debatedora, gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre sistemas, política pública e sistemas de ensino superior. Eu sou formado em História. Eu sei que dificilmente nós vamos construir uma perspectiva de futuro se não construirmos o presente, dentro de uma visão muito simples de História, né? E a grande questão é o que nós pensamos e queremos em relação à formação acadêmica na perspectiva do século XXI. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de visitar a Coreia e um vice-ministro da Educação nos disse o seguinte: para nós, a economia criativa ela tem que entrar em todas as concepções de currículos, concepções acadêmicas das nossas universidades. As startups serão o nosso futuro. Ou seja, nós percebemos ali na fala do vice-ministro da Educação uma perspectiva bem clara do que se espera em relação à organização e dinâmica do sistema de educação superior da Coreia. Recentemente, na Finlândia, conversando com um gestor, ele falou assim: bom, não somos mais os primeiros no PISA, mas isso não nos preocupa, porque nós já estamos pensando além do PISA. Todos nós sabemos a força que tem, ou a seriedade que a Finlândia leva a questão da formação dos seus estudantes no ensino fundamental e no ensino médio. Quer dizer, nós estamos pensando além do PISA. Quando falamos em século XXI, formação acadêmica para o século XXI, a pergunta que fica é: qual é a nossa perspectiva? Há um relatório muito interessante da OCDE, é um relatório sobre sistemas de educação, não trata exclusivamente do ensino superior. E este relatório fala assim: bom, o sucesso no século XXI de qualquer sistema de educação depende da boa governança do sistema. Quer dizer, como o sistema está organizado. E é muito claro, há uma série de gráficos, uma série de tabelas nesse texto, sobre aquilo que significa boa governança de sistemas. É uma análise comparada de diversos sistemas de ensino superior de países da OCDE. Muito mais foco no processo do que foco em questões pontuais. Há um dado nesse relatório que, se você está pensando a longo prazo, você tem que ter a paciência de fazer a mudança cultural. E mudanças culturais bem feitas levam 8 anos. Segundo o relatório, a partir do 8º ano, no estudo comparado, você começa a ter bons resultados nos sistemas educacionais. Então, quando nós falamos em formação acadêmica, ou qualquer outra perspectiva do ensino superior, quer dizer, como vamos organizar o processo de mudança? Os bons sistemas de educação são processuais, são contínuos. Por que são contínuos e processuais? Porque nascem de política de Estado, não de política de governo. Eles são políticas de Estado e muito bem claro. Há uma clareza a todo momento de prestação de contas de tudo aquilo que está fazendo. Quer dizer, todo o sistema, estamos de medir, de acompanhar se está dando certo ou não aquilo que nós somos planejado. Independente se é público ou privado. Gestão público-privada. Segundo o relatório, os melhores sistemas de educação, há um processo de descentralização e de diálogo. E nós temos que refletir isso. Nós estamos pensando em formação acadêmica do século XXI. Que tipo de diálogo nós estamos estabelecendo no país, entre as diversas associações, o Ministério da Educação. O relatório deixa claro que os sistemas de educação dos países da OCDE, que estão obtendo maior sucesso, são aqueles que criam
ecossistemas de inovação permitem a experimentação? É uma pergunta. Quer dizer, nós permitimos a experimentação? Nós incentivamos ou criamos bônus para a inovação? Ou nós somos muito mais punitivos do que incentivamos a ituação? Estamos falando numa perspectiva de formação, quer dizer, a formação dos estudantes para o século XXI. Recentemente, num diálogo com a Anshan Brasil, em São Paulo, dados da Anshan Brasil, que cuida das relações Brasil e Estados Unidos de comércio, 78% dos executivos pesquisados disseram que nós não estamos formando pessoas que eles têm a expectativa. Quer dizer, e nós estamos falando de formação acadêmica para o século XXI. Por que não experimentar as inovações, né? Há um outro relatório muito interessante, que foi publicado em 2014, que nasceu de um evento de reitores no Rio de Janeiro, da Universia, que trata de políticas públicas. Dificilmente um sistema de educação vai conseguir se organizar, ser efetivo, ser eficiente, se não construir uma boa política pública. E esse relatório, ele é interessante porque ele trata em vários momentos do Brasil, é um estudo comparado sobre a América Latina. E é um dado, assim, uma afirmação do professor Brunner, que organizou isso, o professor Brunner, chileno, diz assim, bom, isso em 14, ele não está falando do problema político que nós estamos vivenciando, está falando da nossa dificuldade de articulação para construirmos políticas públicas. E nós vamos aqui discutir formação acadêmica do século XX, e temos que discutir, né? Mas temos que sermos mais propositivos em termos aí de construção de uma política pública para este país. E quando ele coloca que temas que as políticas públicas precisam enfrentar, estão aí. Quer dizer, a perspectiva da formação de professores, a perspectiva de entendermos os estudantes, a perspectiva de criarmos uma cultura de inovação, a perspectiva de sermos mais interdisciplinares, a perspectiva de pensarmos mais em flexibilizar mais, a perspectiva do uso da tecnologia. Como estamos tratando isso? Ou estamos repetindo as mesmas coisas? Tá? Segundo o relatório, que traz dados do Brasil, nós estamos repetindo as mesmas coisas. E aí, essa afirmação que está em negrito não é minha, é do texto. Ele está falando das diversas associações representativas do ensino superior do país, né? Que ainda não elaboramos propostas concretas para construirmos políticas públicas. Há um outro relatório interessante, e esse trata muito da formação acadêmica. O primeiro capítulo desse relatório fala do perfil dos jovens. Nós estamos entendendo o jovem que está chegando na nossa instituição, fala muito do perfil do jovem. O segundo capítulo fala da questão do perfil do professor, que vai cuidar da formação dos nossos estudantes, desse novo professor, que sabemos que ele tem que atuar de uma forma diferente. O terceiro e último capítulo fala da nova forma de configuração das nossas instituições. Nós temos que pensar em espaços de aprendizagem, não mais em sala de aula, como conhecemos hoje. Nós temos que pensar em ensino híbrido, não mais à distância e presencial, conforme nós conhecemos hoje. Enfim, vale a pena ler esse relatório, né, para discutirmos formação acadêmica no século XXI. A formação dos nossos jovens, a perspectiva dos nossos professores, e até para que possamos tornar as nossas instituições mais contemporâneas. E aí eu estou participando de duas iniciativas muito interessantes, que é a formação de redes de cooperação. Temos que atuar mais em redes. Temos que dialogar mais. Isso, todos os relatórios que eu leio, né, apontam isso. A sociedade cada vez mais é em rede. E rede significa cooperação efetiva. E nós temos uma experiência de formação de redes, onde 3 instituições diferentes estão montando cursos de EAD, juntos. Trabalhando numa perspectiva muito interessante, discutindo qual é a concepção que nós queremos nessa formação, nessa rede que nós estamos organizando e montando no semestre. Aí o convite, e aí semestre para a BMS, pode ter um trabalho muito interessante de integrar mais as instituições para colaborar e entenderem o que pode acontecer no século XXI. E por fim, formação acadêmica. Há um movimento no Brasil, nós investimos esse ano $190 mil em formação de professores. $190 mil.
Quem está investindo tanto em formação de professores? Somos 47 instituições. Por que nós investimos 190 mil dólares em professores? Porque nós estamos olhando no aprendizado dos estudantes. Investe em professores para repensar sua atitude, para que possamos focar no aprendizado, não no ensino. Isso transforma. Isso forma competências do século XXI. E isso transforma as instituições. Então, eu vejo que nós temos vários desafios, né? de um olhar mais amplo, em termos de sistemas de educação, um olhar mais amplo daquilo que são as boas referências do ensino superior, para que possamos, obviamente, adaptar e discutir isso no Brasil e construir uma política pública para que torne o sistema de educação superior nesse país bem organizado, efetivo, que traga inovação, que o torne muito contemporâneo. Está aí um desafio para a nossa discussão nessa manhã de hoje. Então, passo a palavra ao professor Rubens, que vai iniciar, vai fazer a exposição. Obrigado, professor Fábio. Obrigado, professor Fábio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando dessa 10ª edição do Congresso de Educação Superior, em meio a tantas pessoas conhecidas, nosso presidente Janguier, nossos amigos conselheiros, professores, reitores, dirigentes aqui da instituição. Cumprimento, além do professor Fábio, a professora Patrícia, diretora de regulação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, da SERES, professora Yara, também assessora da presidência do Fórum da BMS. Essa mesa, originalmente, tinha sido pensada para ter a participação do nosso secretário, o professor Henrique Sartori. O professor Henrique, desde o primeiro momento do convite que foi feito pelo professor Janguier, se dispôs e fez questão de que a SERES estivesse presente. Tanto que os senhores sabem, né, estamos numa comitiva de mais ou menos 12 ou 15 pessoas aqui. A maior parte delas está ali na sala Orquídea, em atendimentos, né, são os coordenadores gerais, mas os 3 diretores vieram, o diretor de política regulatória, o diretor de regulação, professora Patrícia, o diretor de política regulatória, professor André Malaguti, e o diretor de supervisão, o professor Luiz Robério, estão aqui com os coordenadores gerais e equipe técnica, na medida do possível participando um pouco das discussões, mas majoritariamente participando lá dos atendimentos. É um modelo essencialmente novo e acho que eu estou falando isso porque ele encaixa exatamente na discussão que nós estamos tendo aqui. Nós batizamos essa tentativa de aproximação, esse primeiro piloto que está sendo inaugurado aqui no CEBESP, como SERES em Ação, que é uma iniciativa que vem exatamente nesse sentido de uma nova visão estratégica de inovação e de construção coletiva, como dizia o professor Fábio agora há pouco, né? O tema dessa mesa, ela não é exatamente sobre as políticas públicas do MEC, mas não tem como nós deixarmos de falar da visão do Ministério e da nossa presença aqui nesse momento e por que desse convite aqui. Eu queria primeiro fazer uma pequena consideração e reflexão com os senhores acerca do momento que nós estamos vivenciando na educação em geral, no mundo em geral, na educação e na educação superior, né? Ontem, na palestra da nossa convidada chilena, professora Ana, ela esclareceu muito bem e mostrou num pequeno vídeo que acho que chamou a atenção de todos nós, né? Alguns já conheciam, mas chama muita atenção a ideia que ela mostra, quando mostra uma sala de aula muito antiga, né? Nem era tão antiga, na verdade, devia ser dos anos 50, 40, 50, mas se nós formos, eu gosto de história medieval, mas se nós formos nos livros medievais e virmos algumas figuras, gravuras sobre a sala de aula medieval, não vai ter grande diferença também, né? E a nossa sala de aula hoje, do século XXI, aparentemente ela só replica os modelos medievais, por exemplo, da Universidade de Salamanca, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero repetir com isso. Que algumas instituições parece que têm resistido à mudança, não somente a escola, né? O filósofo Michel Foucault, no livro famoso, Vigiar e Punir, ele analisa algumas instituições e que se mantiveram ao longo do tempo praticamente inalteradas. Ele fala das prisões, fala dos manicômios,
e fala das escolas, basicamente, né? E a gente vê, são as 3 grandes instituições que, exceto a questão manicomial, que já avançou bastante nas políticas sociais aqui no Brasil, mas as instituições que não avançaram, não se modificaram, elas falharam e têm falhado ou vão falhar. O sistema penitenciário é um exemplo claro, a gente vê nos noticiários toda hora, e o modelo escolar é a mesma coisa, porque se mantém inalterado enquanto a sociedade muda. Se a função da educação é preparar as novas gerações para o novo mundo, para as demandas que a sociedade está precisando, um modelo escolar que está refletindo o passado e não olhando para frente, com certeza está fadado a falhar também. E o resultado disso, o que nós vemos hoje, tanto na educação superior, quanto na educação básica em geral? O resultado da falha do modelo está descrito na evasão escolar, o ensino médio, basicamente 50% do público do ensino médio não está no ensino médio, porque vê o ensino médio como era, né, antes dessa reforma atual, o ensino médio totalmente estranho, alienígena, né, algo que não diz nada, aquela educação propedêutica não diz nada ao seu mundo, à sua realidade, ao que ele tem que fazer, aquele jovem que tem que buscar um emprego, tem que enfrentar uma realidade diferente da que ele vê no mundo escolar. Na educação superior, a gente vê isso no grande número de vagas ociosas em vários cursos, infelizmente nos cursos de licenciatura, onde a gente vê basicamente, majoritariamente, o número de vagas e uma demanda cada vez menor, e quando tem demanda, o público que vem para as licenciaturas é um público geralmente mais deficiente, um público com mais dificuldades, não é o público dos melhores alunos, o que vai refletir que nós estamos pegando na formação de professores, que é uma estratégia, os públicos menos capacitados para se formarem como professores que vão ensinar as gerações futuras. Ao lado disso, a manutenção da estrutura atual da estrutura de ensino e da sala de aula faz com que, mesmo nos cursos atualmente existentes, se mantenha ainda uma formação que não condiz também mais com a formação com as demandas tanto da sociedade quanto desses alunos que estão chegando, né? Como a professora ontem dizia, da geração Z, né? Essa geração que aprende, vive e vê o mundo de outra maneira muito diferente. Só que essa geração chega à escola e encontra os professores, por mais bem formados e mais bem intencionados que sejam, formados de um jeito antigo e não sabem lidar muitas vezes com esse novo público. Então, nós nos encontramos no momento agora de um conflito geracional, eu diria, né? De uma mudança geracional, onde nós somos uma transição de uma geração de professores e de alunos que não se conversam perfeitamente ainda, e que vai ser preciso uma nova geração de professores ou uma adaptação de parte desses professores que estiverem dispostos a mudar para poder enfrentar os desafios dessa nova sala de aula, desse novo grupo de alunos. Não só na educação básica, mas na educação superior também. Acho que na educação superior, o fenômeno talvez seja um pouco mais lento, porque nós temos ainda um público adulto bastante grande, e o que ainda diminui um pouco esse distanciamento geracional na sala de aula. Mas, de toda forma, está claro para todos que estamos diante de um problema que precisa ser enfrentado. O problema, o diagnóstico, nós já temos. O que nós podemos fazer para tentar avançar? Da parte dos senhores, da parte das instituições, eu acho que os debates que vocês têm realizado ao longo dos anos, em congressos como esse, têm demonstrado uma vontade, uma disposição de enfrentar, pelo menos de refletir e tentar encontrar saídas para o problema. É claro que, mesmo nas instituições particulares, onde os dirigentes têm uma capacidade maior de orientar projetos pedagógicos e metodologias dentro dos seus projetos de cursos superiores, mesmo assim nós temos cursos e áreas formadas por professores, por gente, né? E esses professores formados na universidade anterior. Então, também tem um embate de uma inércia de resistência que tem que ser superado e é difícil para todos. Nas universidades públicas, mais difícil ainda. Bom, o problema está dado. E o que é preciso fazer? Como eu disse, da parte dos senhores, acho que tem sido demonstrada essa disposição. Da parte do Ministério da Educação,
Qual é o grande trunfo que a gente pode dizer que um Ministério da Educação e uma secretaria, como a SERES, tem? É o trunfo da regulação e da supervisão, como entendidas não como punição, mas como capazes de definir políticas indutoras. Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivenciando hoje. Não gostaria de ser injusto, então vou tentar fazer um retrospecto histórico, onde eu me lembro, os professores que foram, o professor Ronaldo Mota foi meu secretário aqui na CESU, antes de haver as séries, mas eu lembro, pode me ajudar talvez, mas eu lembro de 3 grandes momentos onde o MEC tentou criar coisas novas, mas por conta da descontinuidade e de gestores eventualmente não tão ligados à área acadêmica, ou totalmente desligados, para ser franco, da área acadêmica, não conseguiram implementar uma visão estratégica do que é educação superior no Brasil. Nós temos os planos nacionais de educação, ok, desde 2001 e agora o novo plano 2014, né? Mas ele dá grandes linhas, grandes números, mas ele não fala exatamente o que se espera da educação superior no Brasil. Talvez os conselheiros mais antigos, né, quem está há mais tempo, os professores que estão há mais tempo na educação superior, também não se lembrem de qual é a estratégia de formação da educação superior no Brasil. Para que nós formamos, a educação superior vem cumprir que papel no Brasil? O que nós queremos formar, de que maneira, em que lugares, onde? Não existe um documento sobre isso, não existe. Uma primeira tentativa foi em 1997, o ministro Paulo Renato, o secretário era o professor Abílio, o professor Cury era o diretor, dentro da CESU. Uma tentativa que começou no edital número 4, em 97, que foi o edital de chamamento das instituições para a gente discutir coletivamente as diretrizes curriculares nacionais e sair, como a LDB nos exigia, dos currículos mínimos para diretrizes curriculares que dessem mais flexibilidade, dessem uma visão mais estratégica, mais autonomia para as instituições pensarem. É um processo que começou naquele momento, foi uma tentativa, ao mesmo tempo, logo em seguida, assumiu como secretária a professora Maria Helena Castro, né, que também teve uma visão bastante avançada à época na implementação dos procedimentos de avaliação, também inéditos, né. Foi um momento de proliferação de uma regulamentação que tentava dar um rumo para a educação superior. Foi um primeiro momento que foi um momento que, digamos, durou até mais ou menos 2001, 2002. Em seguida, teve um gapzinho, aí tivemos o segundo momento, exatamente quando foi uma tentativa do então secretário Ronaldo Mota, de nós fazermos alguns avanços na educação superior à distância, na EAD. O professor Ronaldo tinha sido secretário da Educação da CED, depois foi secretário da CESU, e a gente tentou, foi o momento onde nós fizemos uma primeira tentativa daquela portaria dos 20%, de tentar induzir, qual que era a ideia dos 20%, esse número mágico? A ideia não era inventar nada, a ideia era tentar, quem não tinha condição ainda de se credenciar para a educação à distância, podia pelo menos com 20% ir trabalhando dentro da sua instituição, a cultura institucional, os seus alunos, seus professores, e se preparando para, num segundo momento, poder se credenciar. Naquele ano também, eu não me lembro o ano exato, professor, mas houve uma tentativa do professor Ronaldo Mota de propor um grande seminário para criar uma estratégia de política para a educação superior. Infelizmente, o professor saiu antes dessa concretização e esse projeto foi abandonado. 2006, mais ou menos, né? Esse projeto foi abandonado. Então, foi o segundo, digamos, suspiro, né, de tentativa. E no atual momento, com a chegada do ministro Mendonça Filho, e com o primeiro secretário, o professor Maurício Romão, e agora com o nosso secretário Henrique Sartori, nós temos um outro momento, uma oportunidade que está sendo, como diria Maquiavel, né, a virtude e a fortuna, né, a oportunidade e a virtude das pessoas que estão hoje como dirigentes, poderem agarrar essa oportunidade de tentar dar o passo à frente. Estamos fazendo isso. De que maneira? Não de maneira unidirecional ou de cima para baixo, como, por exemplo, em 2006 foi feito o decreto 5773, praticamente por uma única pessoa, mas agora não, discutindo com todos os atores envolvidos, Conselho Nacional de Educação, CCEPARES, CONAES, Fórum,
Andifes, todo mundo, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Tem avanços, retrocessos? Tem. Quando a gente acha que acabou, aí volta mais uma crítica, repensamos. Mas é melhor uma construção coletiva, porque ela se torna mais perene. E hoje, o maior reflexo que a gente pode dar disso hoje é exatamente essa vitória que a gente tem hoje, publicada no Diário Oficial de hoje, do Decreto 9.057, que é o novo decreto que vai regulamentar a educação à distância no Brasil, sobre o qual o professor Henrique Sartori, o secretário, vai falar detidamente num painel amanhã, inclusive dando tempo para todos nós lermos com cuidado, refletirmos as considerações, tentar interpretar um pouco melhor, mas eu já posso garantir aos senhores todos que é um avanço em relação a um decreto que era de 2005, o primeiro decreto, 5622, um decreto que foi escrito no momento que não havia nem smartphones, e estava em vigência até hoje, e se não fosse a disposição dessa nova gestão em retomar, a gente praticamente esse assunto estaria esquecido e vivenciando ele ainda hoje. Da mesma forma, o 5773, no decreto de 2006, numa realidade totalmente diferente das instituições hoje. Então, nós esperamos, o ministro colocou como prazo, e até o final de junho, nesse primeiro semestre, ele tem a intenção da gente conseguir já ter também o novo decreto que faz a regulamentação da educação superior em geral, né? Então, são dois grandes movimentos. Ao lado disso, também o ministro Mendonça já definiu para o então secretário e agora conselheiro Maurício Romão, uma tarefa de coordenar um trabalho junto ao Ministério, de elaboração de um grupo, para a gente organizar um grupo para pensar realmente uma política estratégica de educação superior. Já temos algumas conversas iniciadas com várias instituições, com o próprio Fórum, o SEMESP tem nos ajudado também a pensar um primeiro esboço para a gente apresentar para a discussão. Então, para a gente conseguir responder para o Ministério o que se espera nas políticas públicas de educação superior, de maneira estratégica, para o desenvolvimento do país, o que o Brasil precisa. Nós precisamos de professores qualificados, temos que atrair os professores para os nossos cursos de licenciatura, né? Muitas faculdades têm abandonado até as suas licenciaturas. Não é possível a gente perder um patrimônio tão grande que é o que vocês já construíram ao montar as suas licenciaturas, com mestres, doutores, laboratórios, bibliotecas, tudo pronto, e simplesmente abandonar por uma falta de um incentivo para isso. Da mesma forma, formação de engenheiros, formação de áreas estratégicas, formações ligadas às áreas estratégicas de desenvolvimento, como, por exemplo, criadas pelo Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, acho que tudo isso demonstra esse momento agora, que eu chamo desse terceiro momento, que a gente espera que tenha uma continuidade, porque quem está hoje na direção desses projetos são pessoas bastante competentes e ligadas à área educacional. O professor Henrique, o secretário, é um acadêmico, né, um professor da Universidade Federal da Grande Dourados. A equipe dele é toda formada de praticamente professores, pessoas ligadas ao serviço público também. Na CESU nós temos o secretário Baroni, que é um parceiro. Na UNEP, a professora Marinês. No Conselho Nacional, tem sido também os conselheiros, os parceiros nossos. Ou seja, nós estamos num momento, acho que é o início de um círculo virtuoso, de avançar para concretizar tudo isso que foi falado na palestra de ontem e superar esse diagnóstico, né? Nós fizemos diagnósticos até agora, acho que é o momento de superar o diagnóstico e partir para a ação. Tenho certeza que a nova regulamentação e essa parceria integrada entre poder público e instituições, ela vai dar frutos bastante consistentes para o país, para a educação superior no Brasil. Obrigado. Então, professora Patrícia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Janguier a oportunidade. Como o Rubens já mencionou, para nós é uma alegria. A gente está fazendo aí uma experiência piloto com a equipe
Estamos todos muito ansiosos para ver como será o fruto dessa experiência. E o que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês, dentro um pouco do que o professor Fábio também comentou, a gente precisa de uma legislação que seja condizente... Oi? Não, que seja condizente com esses desafios da educação do século XXI. Por isso, todo esse esforço, desde que nós chegamos, eu particularmente cheguei às séries em agosto do ano passado, e a gente já chegou com o decreto 57 na mesa, o decreto 5622, e aí, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? E, imediatamente, o professor Maurício, à época, que estava conduzindo os trabalhos, ele falou, olha, a gente precisa fazer isso de uma forma ousada, pensando em racionalizar os fluxos, em otimizar os nossos recursos, e realmente trazer um pouco mais de celeridade, também de contentamento. E como é que a gente faz isso? Essa construção coletiva, como o Rubens também comentou. São decretos que foram construídos de forma ascendente, não foi o MEC que trouxe uma proposta, mas a gente foi trabalhando, as equipes, as entidades representativas foram apresentando suas contribuições, e a gente foi conciliando, como também ontem a professora falou, na importância de quem está na política pública e a importância dos gestores também, harmonizar tudo isso. Como diria o professor Romão, ele sempre brincava, lá nas séries a gente escolhe o problema. Nunca está bom, não. A gente sempre escolhe, vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Sempre vai ter um grauzinho de insatisfação em alguma coisa. Mas eu acho que todo mundo que participou desse processo, é possível reconhecer o esforço, a dedicação que foi feito para que a gente pudesse avançar o máximo possível. Aprimoramento sempre cabe, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é, assim, bem uma degustação só desses decretos, porque, como o Rubens falou, o nosso secretário vai estar aqui amanhã, ele faz questão de entrar em detalhes aí de cada um desses processos, principalmente do EAD. Quais são os principais objetivos disso? Então, melhorar a qualidade da atuação regulatória, obviamente, aperfeiçoar os procedimentos e desburocratizá-los, né? A gente tem fluxos aí, assim, no nosso entendimento, é inadmissível que a gente, às vezes, tenha processos ali, um credenciamento, é muito difícil, quem conseguiu isso com menos de 2 anos aqui pode se considerar um privilegiado, porque realmente é um processo bastante complicado. Então, isso é ruim para vocês, muito ruim para nós, e às vezes porque as exigências legais também, elas são tão profundas que a equipe não se sente segura para seguir adiante, né? Em alguns momentos eu comentei a transferência de mantença. Nós temos aqui situações entre vocês, com certeza temos alguns aí que estão esperando a transferência de mantença, talvez até 3, 4 anos. Existia dentro da transferência de mantença, por exemplo, a exigência de fazer uma análise da sustentabilidade financeira da instituição antes de liberar uma transferência de mantença. O nosso corpo técnico é formado por técnicos em assuntos educacionais. Como é que um técnico em assuntos educacionais vai colocar seu nome? Nós somos auditados, temos CGU, temos TCU, a instituição tem ou não condição. Então, esse tipo de coisa, eu acho que, como o Henrique fala, né, colocaram o sarrafo muito grande, mas não deram as condições para que a equipe pudesse trabalhar, e isso causou um prejuízo enorme. Eu cheguei ali com 300 transferências de mantenças paradas, aumentos de vagas na área de direito, odontologia, psicologia, tudo porque faltava um padrão decisório ou porque o padrão decisório ele não era tão claro e não permitia ali que o trabalho fluísse. Aí, claro, diante de 20 mil processos, a gente vai tocando aqueles que são mais fáceis, né? Não tem como, a gente tem que responder também pelo volume. E um dos outros objetivos é reduzir esse tempo de análise. Bom para vocês, melhor para a gente, que ninguém gosta de ficar com o processo lá também, não. Opa. Rubens também adiantou, né, a participação aí, nós tivemos todo o Ministério participando, foram inúmeras reuniões, nós fizemos reuniões na CESU, nós fizemos reuniões no INEP, inclusive isso é uma coisa muito bacana, porque hoje a gente sente assim, uma harmonia também entre o corpo técnico, as secretarias conversam mais, trabalham de forma coletiva, isso é muito bacana, nos órgãos colegiados, toda a proposta, o decreto foi amplamente apresentado mais de uma vez em todos esses órgãos colegiados, ainda hoje,
né? O decreto 5773, ele está passando ali, está recebendo contribuições, muitas contribuições do CNE, do CCPARES, a própria CONAS tem nos apoiado muito, então, inúmeras reuniões com esses temas aí. E as associações de ensino superior, públicas e privadas, confessionais, inclusive nós temos representação dos procuradores institucionais também, que trouxeram contribuições aí para o decreto. Bom, então, o novíssimo, ontem à noite, às meia-noite, nós recebemos aí do secretário, que acho que estava de plantão, aguardando a publicação para poder mandar uma mensagem para a gente, falando da publicação do decreto 9.057. Na hora dessa apresentação, a gente não tinha o número ainda, mas ficamos todos muito felizes. E eu queria mostrar, assim, bem rapidamente, quais são as novidades. Eu vou precisar chegar um pouquinho mais para frente, porque aqui eu não... A gente é pequenininha, fica afundada na cadeira. Algum dos pontos principais, né, dessas inovações aí do novo decreto. Ele deixa, o decreto de EAD, por exemplo, ele deixa de existir um credenciamento prévio hoje, como que é? A instituição ela tem que ser uma instituição credenciada para o presencial para ela poder ofertar a EAD. Agora não. A gente entende que pode ter instituição que a sua vocação é o ensino à distância, é a educação à distância. Então, poderemos ter aí um credenciamento exclusivamente para EAD. Isso, obviamente, precisa refletir nos instrumentos de avaliação e tudo, e o INEP, por isso que é tão importante essa parceria, que ele vai trazer ali alguma também revisão dos seus instrumentos. As visitas de avaliação, elas vão se concentrar na sede. Então, os polos não receberão mais visitas. Tá? Então, na sede, onde tem que ter toda a documentação. A gente vai ganhar um tempo enorme com isso, mas também haverá, sim, uma possibilidade de monitoramento e de supervisão. Não quer dizer assim, a gente vai fazer só a visita na sede e polos vai funcionar aí. Como é que vai ser isso? A gente está colocando agora nessa legislação uma etapa, né, que, para mim, do ciclo da política pública, que é muito importante na minha avaliação, que é o monitoramento. Então, antes de uma supervisão, antes mesmo de uma avaliação, a gente tem aí a possibilidade de realizar o monitoramento. À medida que a gente achar necessário, a gente pode fazer aí visitas de monitoramento nesses polos, mas não para efeitos de credenciamento, de avaliação, é realmente só na sede. O quantitativo anual dos polos, ele vai poder ser criado, a gente está chamando de bônus regulatórios, a partir dos conceitos institucionais da instituição. Isso vai ser ainda regulamentado por uma portaria. A gente tem a previsão de que, no máximo, em 90 dias, a gente já esteja com tudo isso pronto, porque não tem uma questão do EMEC também, né? Não é só a gente colocar e vamos fazer já, não. O EMEC também está se preparando, e a nossa TI nos pediu 71 dias, eu não sei por que mas foram 71 dias que eles pediram para poder fazer a revisão lá do sistema. Então, a partir dessa avaliação, a gente vai ter, dos resultados dessa avaliação institucional, a instituição vai poder criar autonomamente um número X de polos, que eu vou deixar essa parte boa para o secretário falar. Mas eu acho que é uma quantidade bem generosa e, claro, as instituições que ainda tiverem um conceito melhor vai ser bem beneficiada ainda. Como é que está a regra de transição? Algumas pessoas, né, nas discussões que a gente teve lá, mas aí como é que fica? Vamos supor, eu tenho uma instituição e eu tenho, aí pelo novo decreto, pelo meu conceito institucional, eu vou ter direito a criar 50 polos. Beleza, eu estou com 30 polos tramitando lá no INEP, aguardando visita só, já recebi em 5, faltam 25, como é que eu faço? Bom, se você está dentro daquele quantitativo, esses processos vão retornar e você vai poder criar pela autonomia. Mas eu só posso ter 50, e, na verdade, eu tenho 200 tramitando. Como é que eu faço? Você cria 50 na autonomia, os outros 150 continuam tramitando e no outro modelo, ou, como esses acréscimos serão anuais, você vai fazer uma avaliação. Bom, eu vou esperar essas visitas, como que eu vou fazer? Aí a gente teve esse cuidado de ter essa regra de transição.
É muito pouco do decreto, não é não, Rubens? Aí o secretário falou, não, só pincela. E o 5773? Bom, a gente como mata um leão, o outro já está aí, né? O 5773 está, eu não posso dizer para vocês que pronto, porque ainda sempre a gente está com uma última versão do dia 26, mas agora passa de novo pelo CNE, passa novamente pelo CCPares. Então, a gente está fazendo uma revisão final mesmo, passando o pente fino, para a gente poder publicar esse decreto também rapidamente. Também, nesse decreto 5773, a gente está trabalhando com esse conceito de bônus regulatório a partir dos resultados da avaliação, né? Então, uma instituição, independente da sua natureza, se ela é uma universidade, ela é um centro ou uma faculdade, se ela tem conceitos de curso, conceitos institucionais elevados, aliás, é outra coisa, a gente está priorizando em todos esses processos o CC e o CI. A gente está usando o IGC de forma subsidiária, já era uma demanda antiga para que a gente pudesse ficar mais atentos a esses conceitos, que refletem melhor ali o cotidiano, a realidade da instituição, e isso a gente está tendo esse cuidado. Algumas coisas que hoje, como a bendita transferência de mantença que eu comentei, demoram muito tempo, uma mudança de denominação, que parece uma coisa muito simples também, ela demora muito tempo, isso tudo a gente está, esses e outros aditamentos a gente está transformando em atualizações cadastrais. Recentemente, semana passada, saiu já uma pequena portaria sobre as alterações de denominação. Todas essas portarias, instruções normativas que nós estamos fazendo, isso tudo, na hora que a gente for terminar a revisão do decreto, for terminar a revisão da portaria 40, a gente vai juntar tudo numa portaria só. A ideia é que a portaria 40 ela esteja em 2, no máximo em 3, sejam desmembradas em máximo em 3. Então, nós vamos pegar tudo isso e colocar num instrumento só, para ficar mais fácil, para ficar de uma forma mais didática, né? Temos uma previsão de realizar visitas únicas para o credenciamento e autorizações vinculadas e para grupos de curso, isso também envolve o INEP. Hoje, se tem um credenciamento com 5 autorizações vinculadas, a instituição recebe 6 visitas. A nossa ideia é que a equipe de avaliadores seja ampliada e seja realizada uma única visita. Acho que isso vai diminuir muito o trabalho do CCPares, né, professora, que às vezes a gente recebe aí relatórios que a gente traz um pouco de dificuldade para a gente ali na análise. A participação dos conselhos, a gente está reduzindo, é claro que é uma exigência legal, a gente não pode excluir, mas a gente está reduzindo significativamente o tempo de manifestação desses conselhos, e também é iniciativa do secretário uma aproximação com esses conselhos, trabalhando nessa perspectiva, qual é o papel do conselho, qual é o papel da regulação, do MEC. Então, isso tudo também está no nosso cenário, está sendo feito pela equipe da SERES. Nós estamos colocando a possibilidade de apresentação de demonstrações por auditorias independentes. Por exemplo, como é que chama? A licença do bombeiro, do corpo de bombeiro. Até mesmo da questão da acessibilidade, né? A gente está colocando a possibilidade de que a instituição possa apresentar ali um parecer, uma auditoria. Isso é um opcional. É claro que a gente sabe que a auditoria tem um custo também elevado, mas a instituição que preferir apresentar tudo isso com auditores externos, auditores independentes, isso também pode ajudar na apreciação mais célere do processo. No decreto, a gente está colocando que a possibilidade da instituição ter apenas uma biblioteca com acervos digitais. A gente não está fazendo mais essa distinção entre o acervo físico e o acervo digital. Então, a gente entende que, nesse contexto, nesse século, o acervo digital tem uma importância fundamental, ele é importantíssimo, e ele, inclusive, dá uma possibilidade de acessibilidade, inclusive acessibilidade às pessoas que realmente precisam de outras tecnologias para acessar o ensino, e isso também é uma grande inovação que o decreto traz. Como eu disse, sobre o aperfeiçoamento e a simplificação dos fluxos, isso será tratado na portaria. A gente pretende, ao construir as novas portarias 40, deixar uma
bem consistente do ponto de vista conceitual e do padrão decisório, e uma outra bem didática dos fluxos. Né? Então, a pessoa que vai ter ali, não é essa coisa, ali na portaria 40, você tem, toda vez que a gente trata de um tema, vai procurando, e tem um pedaço aqui, tem um pedaço ali. Então, a gente está trabalhando isso para que seja de uma forma bem mais didática. E no campo da supervisão, a gente também está pensando em possibilidades que não sejam aí apenas penalidades, né? Chegou ali na supervisão, está ruim, como é que a gente pode, que tipo de alternativas podem ser dadas às instituições que, às vezes, pela legislação hoje, elas se encontram numa situação irregular, mas quando você vai ver caso a caso, às vezes também teve uma falha do lado de cá, faltou um insumo por parte da nossa parte. Então, como é que a gente trata isso aí de uma forma mais tranquila, mas também mais eficaz? Acho que, em síntese, é isso, só para trazer uma visão mais geral dessas mudanças. Claro que aí é só realmente os pontos principais, a gente tem muita coisa por trás disso, mas eu passo a palavra agora para a professora Yara, para que ela possa trazer as contribuições também. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Muito bom, professor, o que estão pensando. Então, professora Yara, né, nós já estamos recebendo perguntas por escrito, né, então nós temos aí a equipe de apoio que está recolhendo as questões. Bom dia a todos. Eu quero, nesse momento, cumprimentar o professor Fábio, o professor Rubens, a professora Patrícia, parabenizar os dirigentes do fórum pela temática escolhida, pela grandeza desse congresso, um momento oportuno para se discutir a educação superior no século XXI. Quero destacar aqui nossos agradecimentos ao professor Janguier, presidente do Fórum e da BMS, e todos os diretores, e também cumprimentar os conselheiros do Conselho Nacional de Educação que estão aqui participando desse evento, e todos os participantes que tivemos ontem uma noite maravilhosa, né, um jantar maravilhoso, um show maravilhoso, quer dizer, uma nova configuração desse congresso, isso tudo possibilitando uma agregação maior, um convívio melhor, e isso tudo nos preparando para esse tema que é fundamental e importante. Bom, eu vou tentar fazer uma síntese, como foi solicitado pelo fórum, e depois encaminhar algumas questões para promover o debate. Nessa síntese, eu tento pegar muita coisa que também foi mencionada ontem pela excelente conferência de abertura proferida pela professora Ana, que nos trouxe uma série de informações muito interessantes. Sobre o século XXI, nós já estamos aí com 17 anos, né? Já dentro nesse século, que é o primeiro século do terceiro milênio. E, numa escala grandiosa, esse século traz como uma grande definição, que também foi apontado pela professora ontem, a questão da globalização é um processo sem volta, tanto na economia quanto na informação, que potencializa, sobretudo, a revolução digital. Então, essa é uma marca desse século, não é? E, como muito bem foi dito pelo professor Rubens, pela professora Patrícia e também pelo professor Fábio, não tem volta, né? Não tem volta. Quer dizer, nós temos que avançar dentro desse paradigma que é o da revolução digital. Bom, o século XXI, ele tem algumas características que precisam ser destacadas e pensadas e consideradas pelas instituições e também nas políticas públicas. É um século dinâmico, complexo, conturbado, célere e injusto. Injusto. Por isso que esses decretos vêm na hora certa, né? Para tentar dar celeridade a todos os processos que estão lá nas séries e no Ministério da Educação, porque é um século muito volátil, ele é muito dinâmico, mas ele traz em si excelentes oportunidades, né? É uma riqueza de oportunidades jamais pensadas pelo homem de outrora. Nos dias atuais, esse século também ele traz muita questão da produtividade, mas ele não é mais a produtividade o grande ponto, grande marca do século XXI, mas a competitividade, né? Então, a competitividade é a marca do século XXI, e aí o conhecimento ganha uma importância extrema nesse debate.
O conhecimento é fundamental, então é a era do conhecimento, o século do conhecimento. E aí, sendo uma era do conhecimento, a educação superior, e principalmente as instituições de educação superior, jogam um papel estratégico nessa revisita, nesse ressignificado de tudo que se tem para fazer a partir dessas características. Bom, esse século ele tem algumas características importantes que precisam ser consideradas, seja na dimensão macro, na dimensão mediana e na dimensão micro de todo o sistema educacional brasileiro, principalmente na educação superior. Quais são as características? A flexibilidade, a criatividade, a informação, a comunicação, a responsabilidade, o empreendedorismo, a socialização e a tecnologia. São características muito claras desse momento que nós estamos vivendo. O profissional desse século precisa inovar sempre, acreditar no seu potencial, fortalecer seus pontos fracos e usar com maestria suas habilidades natas. Então, veja o papel da educação superior nesse contexto. O século XXI, ele tem de referência, portanto, isso foi dito, inclusive, pelo professor Fábio, no início dessa exposição, ele inverte, ele libera a pirâmide para assumir o formato em rede. Não é? Então, a pirâmide sai do cenário e, a cada evolução no século XXI, se assume muito mais esse formato em rede. E aí, a gente pode ver, nesse esquema apresentado, que essa pirâmide, né, tinha, claro, na sua parte superior, toda a concentração do poder, o poder concentrado e toda uma estrutura que evoluía do mais simples para o mais complexo, diferentemente da estrutura em rede. Não é? O próprio poder se dilui, ele fica mais horizontalizado. E esse novo contexto do formato em rede, e no século XXI, vai empurrar os profissionais, para que eles saiam da zona de conforto. Então, a zona de conforto deixa de existir e, cada vez mais, o profissional precisa assumir riscos. Um risco, claro, que vai ser mensurado, mas que ele precisa não se acomodar e achar que as coisas são como sempre foram e continuarão sendo. Bom, aqui nós temos algumas competências que são indispensáveis para o profissional deste tempo. O conhecimento tecnológico e de novas tendências, o aprendizado contínuo, o relacionamento interpessoal. E apagou. O que houve? Ah, voltou? A visão global, não é? Sem perder o foco também no local. A automotivação, o equilíbrio emocional e a inovação são características importantes que nós devemos trabalhar nos nossos projetos pedagógicos, no PDI das instituições, nos estatutos, regimentos, em todo esse aparato documental, legal. Essas características precisam estar garantidas. E aqui, competências e habilidades gerais e específicas que o século XXI aponta como necessária para uma formação acadêmica que dê conta não só das questões mais imediatas, mas também para a inserção no mercado de trabalho desses formandos, desses egressos que saem exatamente das nossas instituições. De novo. E aí, o conhecimento, né, é fundamental. Estamos vivendo, então, nessa sociedade do conhecimento. E aí, esse conhecimento ele é acelerado, é maior, de maior complexidade, e tem uma tendência rápida, muito rápida, para ser obsoleto. E aí vem exatamente aquela expressão, e daí que surge a necessidade de pensarmos toda uma metodologia interdisciplinar, transdisciplinar, assumir novos espaços e cenários de aprendizagem e novas metodologias pedagógicas. E educar, nesse momento, não para a certeza nem para a verdade,
mas buscar educar para a mudança e para a incerteza. São duas características também desse momento que nós estamos vivenciando. Se o século XX foi a procura das certezas científicas e do desenvolvimento acelerado das várias disciplinas do conhecimento humano, já o século XXI está marcado para ser o da incerteza e da abordagem interdisciplinar. Então, esse século é o século da incerteza, da dúvida e da abordagem interdisciplinar, porque uma única disciplina não dará conta nunca de responder os problemas desse momento, que são problemas complexos e problemas de grande... que vai requerer uma série de ações para que se busquem as soluções. Como é que tudo isso fica na educação superior brasileira, não é? Aí, aplicar na educação superior brasileira é um grande desafio, porque nós temos uma educação complexa, diversificada, desigual e grandiosa, que a avaliação, segundo a lei dos sinais, passa a ser a indutora da qualidade. A avaliação joga um papel estratégico nessa questão da qualidade. Mas que avaliação? Uma avaliação que esteja coerente com toda essa base legal, com todos esses princípios, com todas essas características do século XXI. E aí, acho que eu passei aqui, nós temos um cenário atual e um cenário de futuro. Um cenário atual, porque nós estamos, na minha visão, vivenciando uma transição paradigmática, tentando sair ainda do século XX, né, na educação superior brasileira, e buscando ingressar na educação superior do século XXI. Esse cenário atual, ele ainda é muito marcado pela punição e pelo controle, né? Nós temos ainda uma relação de desconfiança entre os vários protagonistas de todo esse processo. Então, há, sim, ainda uma relação, uma visão, uma linha de punição e controle muito forte. A avaliação e a regulação, elas estão muito próximas. Em determinado momento, só se avalia para regular. E se regula buscando uma nova avaliação. Então, essa característica mostra exatamente um Estado muito controlado, muito controlador, que inibe, inclusive, a criatividade das instituições. A padronização e a universalização dos indicadores e critérios, isso também é uma discussão que merece um aprofundamento. Como é que se avalia, se regula num país tão diversificado, não é um país continental com tantas características diferentes, como é que se vai avaliar e também regular com critérios e parâmetros tão rígidos, tão rígidos? Sim, temos que ter rigor, mas não rigidez. Padrões tão rígidos que a régua é a mesma para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, para o sul e para o sudeste. Evidentemente que tem que ter qualidade, mas há uma necessidade clara de se pensar novos indicadores. E os desafios? Atender à exigência da sociedade por uma educação de qualidade. Né? Um tema muito interessante que precisamos, mais uma vez, revisitá-lo, que é a questão da qualidade na educação superior. O que nós entendemos por qualidade na educação superior? Precisamos aperfeiçoar a gestão pública e a gestão das IES e dos cursos, e inserir na era do conhecimento e incorporar inovações científicas e tecnológicas ao processo do aprender. Temos que trazer o aprender no lugar do ensinar. Temos que ter, sim, metodologias híbridas, como o professor Fábio também colocou, não desprezar a metodologia tradicional, mas cada vez mais evoluir para uma conjugação das metodologias ativas com as metodologias que nós já temos aí consagradas no processo ensino-aprendizagem. A formação acadêmica do Brasil, hoje, contempla essas exigências do século XXI? A regulação, a avaliação e a supervisão dão um salto de qualidade no momento como hoje, que é um marco nessa nova fase, com a publicação do novo decreto, e tenho absoluta certeza que rapidamente também teremos um decreto substituindo o 5773, são marcos importantes
desse ingresso numa nova era da regulação, da avaliação e da supervisão. Agora, tudo isso precisa estar expresso nos atos legais e normativos, e aí uma revisita às diretrizes curriculares nacionais, aos indicadores de qualidade e aos instrumentos de avaliação. Com toda essa concepção, né, avançamos muito no nível da concepção em relação ao século XXI, mas em relação à operação, à implementação, nós ainda precisamos caminhar muito mais. E aí fica uma questão assim que precisa ser revisitado. Por exemplo, vou citar um único exemplo, um instrumento de avaliação que vai às instituições cobrar das instituições públicas e privadas gabinetes de tempo integral, gabinete para docentes de tempo integral. Quando hoje, né, o século XXI acaba com os gabinetes, acaba com a concepção de sala de aula. O século XXI, isso foi falado brilhantemente no 9º Congresso, lá em Porto de Galinhas, pela conferencista. Ela disse, a marca do século XXI não é mais o espaço, é o tempo. Se o espaço, por isso podemos sim consorciar, conjugar espaços. Não há nenhum problema que as instituições parcerizem os seus espaços. Por que que uma instituição tem que ter um prédio com 40, 60, 80 gabinetes para professores de tempo integral? Eu estou ilhando o professor de tempo integral dentro de um gabinete, afastando esse professor de toda a riqueza que é o convívio dentro de um campus universitário. Ele está preso dentro de um gabinete. Por que que também nós precisamos só pontuar num instrumento de avaliação as salas de aula? Acabou a sala de aula. Hoje é uma nova concepção de sala de aula. São salas criativas, salas de aula que vão permitir, salas invertidas, uma série de possibilidades, não é? Hoje acabou a concepção de hora-aula. É uma outra coisa que nós precisamos revisitar, a Resolução 2, a Resolução 3, a Resolução 4 do Conselho Nacional de Educação, que são resoluções de 2007. Nós estamos em 2017. E até hoje, todos os dirigentes das instituições precisam fazer um malabarismo, senhores. Primeiro, para não perder a criatividade. Segundo, para garantir nos seus projetos pedagógicos todas essas características do século XXI, que a professora Ana muito bem apresentou, e nós estamos aqui fazendo uma síntese. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que limitar essa criatividade com hora-aula 60 minutos, 50 minutos, bota mais 10, bota aqui, bota ali. Temos que ver a carga horária mínima, a carga horária máxima, o tempo máximo de integralização. São questões que estão muito mais vinculadas às grades curriculares do que às matrizes curriculares. Quando a LDB, lá em 1996, termina com o currículo mínimo e traz para esse lugar as diretrizes curriculares, qual é a mensagem da LDB? Vamos deixar a criatividade, vamos regular o mínimo necessário para que se tenha um padrão de qualidade. No entanto, não sei aqui, acho que todos já tiveram essa possibilidade de trabalhar um projeto pedagógico, seja de qualquer curso, bacharelado, CST, licenciatura, e você depois começa a limitar toda aquela riqueza, as inovações, porque você precisa adequar aquele projeto pedagógico, não mais a matriz curricular, mas você volta a uma grade curricular, estabelecendo todos os percentuais e todas as questões de carga horária que estão ainda estabelecidas na Resolução 2, 3 e 4 de 2007. Então, aqui eu acho que está no momento, né, eu acho que esse evento está acontecendo num momento importantíssimo, importantíssimo para que a gente possa, nesse movimento do novo decreto, nesse terceiro movimento que o professor Rubens muito bem apresentou, né, que se inicia com o ministro Mendonça Filho, esse terceiro movimento e toda a sua equipe, pensando o novo com a cabeça nova, mas não pensando o novo com a cabeça velha,
É nesse momento que nós precisamos também tirar essas amarras, libertar. Por quê? Porque, muitas vezes, o que se tem hoje? Um PDI muito bem elaborado, muito criativo, e que se limita todas aquelas questões apresentadas num PDI por uma série de questões regulatórias e avaliativas. Então, eu acho que esse momento é um momento que nós temos que fazer essa reflexão. E aí, como sintetizadora, eu também gostaria de dizer que o professor Rubens traz um referencial para a sua fala importantíssimo, que é Foucault, quando ele fala do vigiar e punir, da microfísica do poder também, né? São duas obras muito vinculadas, que não só os manicômios, os presídios, mas também a escola, a instituição de educação superior, ela vigia e pune na medida em que a educação ela busca ser transformadora, né? Então, nós temos uma educação que é uma educação toda ela formatada no modelo do controle e tentando evoluir para esse século, para uma educação que liberta, que emancipa e que transforma. O professor Rubens falou dos 3 momentos importantes, né? O ano de 1997, lá com o ministro Paulo Renato, onde foi feito todo um movimento maravilhoso das diretrizes curriculares, e eu fico preocupada porque eu acho que, com o nome de diretrizes curriculares, muitas vezes nós temos, na verdade, são currículos mínimos, não é? Então, há uma necessidade de nós também promovermos um debate sobre as diretrizes curriculares, porque muitas vezes você dá um nome, mas quando você pega as diretrizes curriculares, e isso não é por conta do conselho, é por conta das próprias organizações, dos conselhos profissionais, que veem nas diretrizes curriculares uma maneira de controle e de punição, né, como nos diz Foucault. E uma outra coisa também, o segundo momento, foi o momento dos 20% do EAD, numa portaria ministerial que deu um avanço imenso e contribuiu para que nós chegássemos hoje nesse decreto inovador e que dá um salto muito grande. E o terceiro momento, né, é esse momento que nós estamos vivendo e que jogamos um papel fundamental na hora de nós começarmos a pensar o novo, sem essas amarras, e liberar para que as instituições tenham mais liberdade, possam agir com criatividade, com inovação científica, tecnológica, observando a sustentabilidade, e, para isso, é fundamental que a gente tenha e que se estabeleça entre o Ministério da Educação e todas as instituições de educação superior uma relação de confiança, não mais uma relação de desconfiança. Porque, quando se senta, muitas vezes, não todos, mas na história, o que se observa é que, quando as pessoas vão para o Ministério da Educação, né, professor Rubens, muitas vezes assumem uma postura de desconfiança. E não é isso que se deseja. Entre as instituições de educação superior, principalmente o setor privado, que responde por 80% das matrículas no âmbito da graduação, forma o engenheiro, o médico, o economista, o contador, o historiador, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o advogado. São 80% das matrículas em graduação localizadas no setor privado. Então, há de se ter, sim, esse segmento e o Ministério da Educação construirmos juntos uma relação de confiança. Hoje é assim, né? Mas nós temos que estar muito atentos para que isso avance, evolua. Então, nós queremos que essa relação de confiança evolua, que a gente mantenha esse diálogo que foi estabelecido agora, esse trabalho coletivo, essa construção coletiva, e, como o professor Fábio muito bem disse, nós temos que valorizar muito mais o processo do que o produto, não é? Essa é a marca desse século. E o processo, ele é sempre contraditório, né? Ele nunca é linear, ele é dinâmico, é contraditório, por isso que os processos são dialéticos, tá certo? E a professora Patrícia nos trouxe a grande novidade, né, falando dessa relação de amizade, de carinho, de ter essa relação de confiança estabelecida, né, nas séries desse momento. Quero aqui parabenizar o professor Maurício Romão, nosso primeiro secretário nessa fase,
parabenizar também o professor Henrique Sartori e toda a sua equipe, porque, de fato, trazer agora uma equipe aqui para esse congresso, para que tenha uma relação direta com os mantenedores, com os dirigentes, isso é um sinal claro de relação de confiança e de abertura para que se construa uma nova agenda, um novo momento na educação superior. Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que me parece que estamos no caminho certo. Cada dia construindo um pouquinho para que a gente possa ter essa educação respondendo os anseios e às exigências do século XXI. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Pelo tempo, nós temos 10 minutos para as questões. Já recebi aqui duas perguntas. Uma direcionada à professora Patrícia, em relação ao novo decreto de EAD. Uma IES credenciada para pós-graduação, em 2016, propõe-se agora oferecer graduação em EAD. A instituição precisa pedir um novo credenciamento? Ela é credenciada para pós, lato? Por isso que eu pedi que todos lessem, a gente pudesse ter um tempo para refletir sobre o decreto, né? Mas eu não estou com o texto aqui, mas a ideia que está presente é que não há mais credenciamento específico para lato sensu. E aquelas instituições que estão credenciadas para lato sensu já o estariam para ofertar graduação também. Mas por isso que isso está no texto, né? Perfeito. Então é isso. Por isso que eu pedi que segure um pouco a ansiedade em relação ao decreto, para a gente poder ter esse debate um pouco mais aprofundado com o secretário. Ele chega hoje, mas a mesa foi combinada com o professor Celso, o professor Janguier, com a organização, para a gente fazer ela amanhã com mais tempo para poder aprofundar mesmo. Tem uma questão para a professora Yara. Diante de todas a complexidade de fazer mudanças nesse país, como as instituições privadas podem inovar mais? Isso. Olha, eu acho que como é que elas podem inovar, né? Exatamente, participando de eventos, congregando nesses fóruns, participando das entidades e fazendo exatamente um olhar internacional. Eu ia falar da internacionalização, mas acabei não falando. É uma importância, né, sobremaneira, porque hoje tudo é global, né? Nós não podemos ficar só no nosso estado, no nosso município, no Brasil. Há de se ter, inclusive, acesso a inúmeras experiências internacionais com essas viagens de intercâmbio que o SEMESP vem promovendo. Agora a BMS também vai promover uma viagem a Moscou, a São Petersburgo. Enfim, todas essas promoções devem ser vistas pelos mantenedores e pelos dirigentes como uma oportunidade, de fato, de conhecer inovações científicas, tecnológicas e conhecerem inovações pedagógicas, né? Pedagógicas. Fundamental, o grupo que foi agora à Finlândia, eu, lamentavelmente, não pude ir por compromisso, mas eu conversei com várias pessoas que voltaram encantados com essa experiência de ver outras realidades e, claro, não aplica imediatamente, não é uma aplicação automática, há de passar por todo um processo. E esse processo é realmente a produção de um conhecimento. Você ter acesso a uma realidade e se apropriar daquela realidade, fazer uma mediação com essa realidade e aplicar, construir um novo para ser aplicado na sua instituição e na sua região, no Brasil. Eu penso que os intercâmbios, eu penso que esses momentos de eventos como esse que nós estamos aqui vivenciando e outros promovidos por várias entidades, são momentos importantes para que se tenha acesso às novas inovações. E também, claro,
modernização do parque tecnológico, não é? É muito difícil, e aí o setor privado tem dado uma contribuição excelente. Eu tenho visitado inúmeras instituições por todas as regiões do país, e chegar, por exemplo, no norte do Brasil e ver um parque tecnológico implantado, toda uma preocupação com acessibilidade, com responsabilidade social, que há bem pouco tempo nós encontrávamos na região sudeste, Rio, São Paulo, Minas, né? Alguma coisa na região nordeste e na região sul, mas não era de uma maneira assim, ampliada, universal, como hoje se tem. Então, graças, inclusive, ao setor privado, hoje nós temos um parque tecnológico muito bem implantado nas instituições. E também, não poderia deixar de falar, a importância de se apoiar a titulação docente, não é? Então, o ingresso nos programas de mestrado e doutorado, esse ingresso é fundamental, não é só para benefício do professor, mas que aquilo vá reverter em toda uma busca e um aprimoramento na questão da inovação científica e tecnológica. Então, acho que as visitas, o investimento em tecnologia e também em pesquisa, e também a questão do apoio efetivo à titulação em nível de mestrado e doutorado. E nos pós-doutorados, esses estágios também possibilitam uma visão muito interessante, e o professor, quando volta desse estágio, ele não é mais o mesmo, ele vem com uma série de conhecimentos para trabalhar na sua instituição. Nós, já esse não é o primeiro evento que nós falamos do século XXI e de perspectivas, né? Um estudioso, Caio Prado Júnior, um historiador, escreveu o livro Evolução Política do Brasil. Ele mostra vários momentos. A independência, que foi uma independência não tão... uma proclamação da República feita por monarquistas, né? E nós estamos dizendo, as mudanças não ocorreram de forma efetiva, né? E acredito que precisamos efetivamente, né, olhar para aquilo que está acontecendo nesse painel que a professora Yara fez, né, sobre o século XXI, e aproveitarmos as oportunidades que foram colocadas pelo Rubens e pela Patrícia, né, de implementarmos mudanças que são significativas, né. Quando olhamos um cenário mais global e estudamos sistemas de educação, primeiro que a construção é coletiva, como vocês estão colocando, né, é algo dialogado. É óbvio que o que é dialogado leva tempo, né, você tem que construir o consenso, mas isto é necessário, né? E se tem que se aproveitar as oportunidades, né? Nós, com um novo decreto que está sendo pensado, né? E aqui nós falamos de interdisciplinaridade, aqui nós falamos de espaços de aprendizagem, aqui nós falamos de inovação, né? E por que não aproveitar este momento, né, para pensar as mudanças de um olhar um pouco mais amplo nessas perspectivas de ensino superior que estão acontecendo, que no Brasil estão acontecendo, há instituições experimentando, e no mundo, né, há boas experiências, né? Por que não aproveitar a oportunidade em um olhar mais amplo, né, em relação a tudo isso que foi falado em relação ao século XXI? Eu acho que seria uma grande contribuição, né, de vocês para que o sistema seja mais dinâmico, seja mais contemporâneo e definitivamente seja mais século XXI, né? Nós corremos o risco de chegarmos daqui a 40 anos, né, no 20º fórum, estamos falando, né, o século XXI e lamentando as mudanças que nós não realizamos. É óbvio que isso depende de toda uma articulação, de coragem, né, e de construção coletiva, né? Acredito que o que vocês sinalizaram hoje, né, em termos de nova perspectiva de legislação, é um caminho bom, né, para nosso sistema de educação. Acredito também, professora Patrícia, da necessidade de pensarmos em políticas públicas, né? O que nós temos, sabemos disso, uma série de legislações que precisam ser construídas, precisam ser integradas em uma concepção, né? O que queremos no ensino superior e o que pensamos no ensino superior. Aí teremos algo concreto, né, positivo. É óbvio que quando comparamos com
estivemos agora na Finlândia e na Dinamarca, são países que a população cabe na cidade de São Paulo, né, com culturas e histórias diferentes. Mas, muito mais do que recursos financeiros ou questão cultural, é atitude. Ficou, para mim, na minha perspectiva, e de vários que viajaram, é a questão de atitude, de concepção de ensino, de filosofia de educação, a clareza em relação àquilo que se espera de educação. Um exemplo muito... Eu sou uma pessoa que trabalha muito, que gosta da questão das metodologias. Eu fui numa universidade e falei, e as metodologias? A metodologia é uma consequência. Primeiro é a paixão pela aprendizagem. Quer dizer, isso me encantou, né? A maneira como nós estruturamos os currículos, a concepção acadêmica, é engajar, é ser relevante para a sociedade. É óbvio que nós organizamos isso em metodologias, né? Então, que possamos fazer essa reflexão. Agradeço a participação da professora Patrícia, a professora Yara, a professor Rubens, né, e agradeço a todos pelo momento aí oportuno de discussão sobre políticas públicas e educação. Muito obrigado e vamos para o intervalo.